E mesmo com a maior pressão dos alimentos, né, o IPCA 15, índice que mede a prévia da inflação oficial do país, desacelerou para 0,36% em março. As informações foram divulgadas hoje de manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os números vieram acima das projeções do mercado financeiro, que esperavam uma alta de 0,31% no mês. Nos últimos 12 meses, a variação acumulada do índice foi de 4,14%. Em março, dos 9 grupos pesquisados, 5 tiveram alta, com destaque novamente para o setor de alimentação e bebidas, que registrou aumento de 0,91% no mês. Puxado pela elevação nos preços do subgrupo de alimentação no domicílio, que subiram 1,04%. Contribuíram para esse resultado as altas nos preços da cebola, ovo de galinha, frutas e do leite longa-vida. Por outro lado, produtos como batata inglesa, cenoura e óleo de soja registraram queda nos preços. Outros setores também colaboraram para a elevação do IPCA 15 em março, como as altas dos setores de saúde e cuidados pessoais, com aumento nos preços dos planos de saúde e transporte, com elevação de 0,43%, puxado principalmente pelas altas nos preços da gasolina e do etanol. E quem já está aqui conectado conosco para falar desse assunto é o pesquisador da FGV Agro, o Felipe Serigati. Olá, Felipe, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Muito obrigado pelo convite. Olha, a prévia da inflação ela desacelerou, mas veio acima das expectativas de mercado. Isso, de alguma forma, pode impactar nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central? Provavelmente já está incorporado na ata do Copom. Então, a ata do Copom também foi divulgada hoje e justamente esse é o principal ponto que o Banco Central colocou. Gente, está mantido o processo de redução da taxa de juros, temos ali mais uma queda na próxima reunião, mas o nível de certeza aumentou, tanto com fatores domésticos, e aqui nós temos um bom exemplo, justamente a inflação do lado de serviços, tá? No caso aqui, saúde e cuidados pessoais, e também incerteza com relação ao fronte externo, o que tem acontecido lá fora. Convenhamos, lá fora tem sido uma constante fonte de turbulência para a economia brasileira. Então, os números divulgados hoje foram piores do que o mercado estava projetando? De fato foram. Parte disso é algo inesperado, não é algo que dá dor de cabeça, que é a inflação de alimentos. Não dá dor de cabeça para o Banco Central, mas está dando dor de cabeça para o Palácio do Planalto. Mas é natural, você vai ter ali a quebra de safra em alguns produtos, você vai ter períodos de chuva, de seca, então não dá dor de cabeça para o Banco Central. Para o Banco Central, o ponto de maior atenção é justamente a parte de serviços adjacentes. E esses vieram acima do projetado pelo mercado. E a alta da inflação, né, Serigati, é uma das preocupações do governo. E ações de controle, elas vêm sendo discutidas nos últimos dias. Mas até que ponto o governo pode controlar a inflação, na sua opinião? Então, vamos lá, por partes, né? Quando a gente olha a inflação como um todo, é sim papel do governo ali tentar fazer com que essa inflação não saia do controle e a figura, a instituição que cuida disso é justamente o Banco Central. E ele tem diversos instrumentos para fazer isso. O instrumento mais utilizado é justamente a taxa de juros. Então, desse lado, sim, é o governo que tem que controlar. Agora, tem componentes dentro da inflação que o governo não tem muito o que fazer. Por exemplo, inflação de alimentos, principalmente quando isso vem de um choque do lado da oferta. Olha, faltou chuva, olha, teve ondas de calor, teve excesso de chuva em determinada região. E aí não tem taxa de juros que faça chover mais ou chover menos. No entanto, isso, em geral, não é um problema para a inflação. Por quê? Porque a inflação de alimentos, além de ser um choque transitório, toda semana tem gente plantando cebola nova, mesmo que a cebola que está chegando agora no mercado esteja mais cara, talvez daqui a 60, 90 dias, chegue uma cebola com um preço de padrão dentro do mercado, dentro do seu histórico. Só que a inflação de alimentos, ela não se espalha. É diferente, por exemplo, vamos imaginar aqui uma inflação no setor de transportes. Olha, gasolina, óleo diesel ficaram mais caros. Não é o caso desse mês. Nesse mês, apenas a gasolina ficou mais cara, o óleo diesel teve redução. Mas uma inflação no setor de transportes, como todo mundo demanda transportes,
acaba se refletindo nos demais grupos. A inflação de alimentos, não, ela morre nela mesma. Ah, então por que tamanha preocupação com a inflação de alimentos? Porque o consumidor sente isso e sente isso toda semana quando vai ao mercado, e isso corrói popularidade. Daí que a inflação de alimentos incomoda muito mais o Palácio do Planalto do que o Banco Central. Com certeza. E agora, qual que é a perspectiva que você está enxergando para os próximos meses, né? Tanto para a inflação quanto para o peso do preço dos alimentos no IPCA? Então, vamos lá, vamos por partes, né? Com relação à perspectiva da inflação, vou fazer uso da ata do Copom, que foi divulgada justamente hoje, né? É uma trajetória de queda da inflação, ainda distante da meta, porém, essa trajetória ficou mais incerta, seja por choques domésticos, e, de novo, o que mais preocupa o Banco Central não é o que acontece no mercado de alimentos, mas no setor de serviços, como choques lá fora. E aí, esses choques podem ter diversas naturezas, né? Então, lá fora, a incerteza naturalmente está maior. Do lado do Banco Central, qual que tem sido, então, a sugestão? Gente, eu vou continuar reduzindo a taxa de juros, mas essa redução eu vou ter que ser mais cauteloso. Garanto uma redução adicional na próxima reunião. Os próximos passos, vamos olhar com mais cuidado. Agora, olhando por parte do governo, super natural, nenhum governo vai deixar sua popularidade corroendo e não vai fazer nada. Porém, os instrumentos que o governo tem para segurar uma inflação de alimentos são muito limitados, até mesmo porque é um choque transitório. Felipe, mas não tem instrumentos para você tentar sustentar preço, preço mínimo? Tem, mas em geral isso funciona para alguns produtos, pode funcionar para o feijão, pode funcionar para a mandioca, não funciona para os grandes grãos, para as grandes commodities, não tem o que o Brasil faça que vai mudar a cotação lá em Chicago. E ainda assim, ah, tem como a proposta desse instrumento não é reduzir preço para o consumidor, é defender a renda do produtor. Eu acho que o governo está fazendo barulho com razão, porque está corroendo sua popularidade, mas temo que ele faça uma promessa que ele não consiga entregar lá na frente, porque esses instrumentos não servem para reduzir preço para o consumidor. E tem que defender a renda do produtor, como você está falando aqui. Obrigada, viu, Serigati, aqui por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Priscila. Um grande abraço a todos vocês.